Olá pessoas, bem-vindo ao canal Sair da Merda. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco como o Estado ele se relaciona entre si. Como um Estado, um governo, ele se relaciona com outros governos, com outros estados. Para o Estado é interessante manter a guerra, pois com a guerra o Estado ele tem a oportunidade de avançar o seu terreno. Ele tem a oportunidade de ampliar o seu governo e conseguir adquirir mais impostos, conseguir roubar de mais pessoas, consegue parasitar mais territórios. E para o Estado é muito interessante manter essa guerra, esse conflito entre Estados. Então pode ver que isso é muito frequente, essas disputas, até mesmo numa eleição entre políticos, eles têm essa agressão verbal, eles têm essa agressão até mesmo física em alguns momentos, porque isso demonstra que isso é interessante para eles, essa disputa, essa guerra entre eles, pois isso estimula a expansão do Estado. E para isso, o Estado ele faz acordos, né, entre estados com estados. Então essa relação de acordos entre eles é muito frequente, são diversos acordos. E um deles é para manter essa guerra, né, você conseguir manter essa guerra de Estado com Estado e livrar a população do conflito de fato. Mas não é bem assim que funciona na prática, né? A gente tem que pagar por essas ações desses integrantes, né, golpistas. Então, a relação entre o Estado para o outro é manter esses conflitos, né, e favorecendo frequentemente, de certa maneira, uma guerra. E uma coisa que ajuda a evitar essa guerra muito frequente são os tratados, são os acordos que eles fazem entre eles, né? Então, quando nós aqui brasileiros somos roubados através de imposto, que é um roubo, um imposto, como somos roubados, né, por esses políticos no imposto, não só sofremos roubo dos políticos brasileiros, mas sim de outros políticos de outros países, né? Então esses impostos adquiridos, né, através dos políticos não são somente para eles, né? Eles fazem um acordo entre mais políticos de mais nações, de outros lugares, por exemplo, Estados Unidos, entre outros países vizinhos. Esse acordo é de que você leva, né, os governantes brasileiros levam a sua propriedade, a propriedade privada dos integrantes da nossa sociedade, eles pegam essa propriedade e falam assim, ó, eu te ofereço isso, em troca disso você me dá isso. Então é uma troca de mercadoria, de mão de obra, de empresas de propriedade privadas. Eles fazem essa troca sem consentimento do próprio proprietário dessa empresa ou dessa mão de obra, né? Eles fazem essa troca, ou seja, eles manipulam isso de uma forma em que a gente não consegue ver, uma forma camuflada, ideológica. Então, eles fazem essa negociação e isso faz com que nós conseguimos contribuir nosso imposto para mais países, não somente para o nosso. Então, agora, não sofremos somente extração de imposto do nosso estado, mas sim de vários estados conjunto. Então, por isso, essa alto nível elevação de imposto e esse alto precariedade, né, em nossas ferrovias, nossas estradas, nosso ensino, em tudo que o Estado supostamente nos proporciona. Então, por isso essa precariedade, pois esse dinheiro é dividido entre várias nações, e não somente o Brasil. Então, essa ideia em que somente o Brasil nos rouba é uma ilusão, né? Esses tratados que um Estado faz com outro, faz com que eles consigam expandir o seu crescimento, expandir o seu nível de parasitismo, né? Ele consegue parasitar outros estados em um só. Então, essa é a forma que eles fazem para manipular e para evitar essas guerras frequentes. E quando um tratado não é aceito por outro, é bem provável que venha uma guerra ou que inicie ameaças, como houve Estados Unidos com Coreia, né? E China com Coreia. Então esses mísseis jogados não são só por causa de tratados não resolvidos, né? São discórdias de partes e esse poder administrado por esses integrantes, né, levam
aí a sua racionalidade faz com que ele tenha essas iniciativas agressivas com os estados. Então, o Estado se relaciona dessa maneira, eles conseguem comercializar o produto que eles têm no seu país, de uma forma privada, eles conseguem fazer com que isso sirva outros países e outros países sirvam os nossos países. Mas isso é uma forma bem desproporcional. Quem ganha com isso nunca somos as sociedades, e sim os próprios políticos que estão envolvidos nessa cadeia, nessa organização criminosa. E como eu havia dito, essa guerra não é interessante para a população, pois quem paga toda essa despesa dessas guerras é nosso povo brasileiro. Quem ganha são só alguns indivíduos desse Estado, os integrantes, os representantes do Estado. E quem sofre o maior prejuízo somos nós, que temos que dar nossa vida numa guerra, temos que aumentar a contribuição de imposto para os que sobrevivem, temos que aumentar o nosso trabalho, aumentar a miséria. Tudo entra em colapso nos perdedores, né? E até mesmo os ganhadores também, que sofrem bastante danos, mas quem sofre esse dano é simplesmente nós, povo brasileiro, e quem comemora e brinda champanhe são esses políticos, são esses integrantes que são, na maioria das vezes, culpados por essa agressão, e isso eu tinha dito no vídeo anterior, esse monopólio da força, esse monopólio da agressão, do armamento, né? Nós não podemos ter arma, foi reprovada essa lei, porque eles têm que ter esse poder, né? Então, fazendo com que a gente fique frágil, porque senão nós se rebelamos contra eles, e quando isso acontece, o Estado tende a cair, né? Então ele vem aí a sofrer uma queda ou uma substituição por uma revolução. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, espero que você tenha entendido o que eu estou querendo passar nesse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.